Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Hoje vamos falar das 5, se quisermos, os 5 parâmetros essenciais, os 5 truques, as 5 dicas, como lhe queiram chamar, da escolha de inquilinos. Já temos aqui vídeos no canal sobre seleção de inquilinos, aparecerá aí alguns, um cartão para irem diretamente a esses vídeos, mas eu queria aqui aprofundar um bocadinho destas 5 dicas, se quisermos, para selecionar inquilinos que me parecem cada vez mais relevantes e adequadas efetivamente ao mercado em que estamos a viver e também àquilo que no fundo é a minha experiência que vai aumentando como investidor imobiliário. Vamos cada vez mais encontrando coisas que tendemos a refinar em função das situações que nos aparecem. Aliás, eu costumo dizer a toda a gente que já vi tudo no imobiliário, porque já vi de facto tanta coisa que me leva a dizer já vi tudo, até à semana seguinte em que apanho uma situação nova, coisa que eu nunca tinha visto e de facto nós nunca vimos tudo, não é? E portanto o bom investidor imobiliário é aquele que no fundo vai refinando o seu processo, seja de análise de imóveis, prospecção, compra, seleção de inquilinos, aquilo que seja o processo de venda para os flippers, de uma forma no fundo contínua ao longo do tempo. Nós vamos aprendendo, vamos refinando e vamos fazendo. E, portanto, vou-vos aqui dar estas 5 dicas, efetivamente, da seleção de inquilinos, coisas que eu tenho usado e que me parecem perfeitamente adequadas. Primeira dica, pedidos de referências de senhorios anteriores. Provavelmente nunca fez isto, provavelmente nunca ouviu falar disto. A prática no mercado português é que isto não exista, mas de facto é uma prática usada muito lá fora de Portugal, e eu acho que é uma prática que cada vez faz mais sentido em Portugal e que de facto será um avançar na nossa cultura de investimento imobiliário. Simplesmente quando o inquilino vem ter connosco, quer arrendar um imóvel, muitas vezes perguntamos qual é o historial do inquilino, ou seja, se tem casa própria, se vendeu casa própria, se foi para aquela cidade onde nós estamos a arrendar o imóvel porque se deslocalizou, enfim, queremos saber exatamente porque é que ele está a arrendar o imóvel. Vocês podem não me perguntar isso ao inquilino. Nos meus negócios imobiliários é comum nós perguntarmos o porquê dele querer ou ela querer arrendar o nosso imóvel. E aí surge então uma questão que é, se o inquilino disser que sempre arrendou casa ou, independentemente, sempre ou recentemente, a última casa onde esteve foi arrendada, nós costumamos pedir, e é uma prática relativamente recente, começámos a pedir efetivamente aos inquilinos para nos darem o contacto do senhorio anterior ou então uma carta de recomendação do senhorio anterior a dizer que correu tudo bem com o contrato. É de facto uma coisa pouco usual, mas a verdade é que é algo que nos transmite imensa segurança, porque se o senhorio anterior disser que correu tudo bem, de facto é mais uma garantia de que aquele arrendamento também correrá bem, mas também acaba por agir como um filtro, porque aquela pessoa ou aquele potencial inquilino ou inquilina que não está confortável em dar o contacto do anterior senhorio, nem sequer um documento por ele, portanto, a questão do contacto percebe-se, não é? Mas a questão de pedir um documento ao anterior senhorio para nos mostrar, se essa pessoa não estiver confortável, então porque provavelmente esse arrendamento correu mal. E se correu mal, então isso já é um indicador de que talvez não seja o melhor inquilino também para nós. Acaba por ser às vezes uma métrica um pouco injusta, pode acontecer que esse inquilino teve problemas com o senhorio anterior e que não terá connosco, é verdade, mas encontramos um padrão, os inquilinos que têm menos problemas ao longo da sua vida de inquilinos, a verdade é que também tendem a ter menos problemas no futuro. E aqui eu deixo já um repto. Eu acho que devem pedir a todos os vossos inquilinos exatamente isto que eu acabei de dizer, uma referência do anterior senhorio, mas devem, essencialmente, para todos juntos começarmos a mudar a cultura do imobiliário em Portugal, assim que um arrendamento termine, assumindo que correu tudo bem com esse arrendamento, entregar de livre e espontânea vontade um documento a esse inquilino a dizer que recomenda o inquilino porque pagou todo o tempo e horas, foi um inquilino fantástico, deixou um imóvel num estado aceitável ou fantástico e, portanto, automaticamente dar essa carta ao inquilino. Se todos nós fizermos isto, aquilo que vai acontecer no mercado é que os inquilinos, uma vez que têm esse documento, eles vão pensar, isto é uma mais-valia para o próximo arrendamento e vão automaticamente começar a fornecer esse documento. E acho que se todos nós fizermos isto, podemos efetivamente mudar o mercado imobiliário, inserindo esta prática. É claro que tem que ser um esforço coletivo de todos e é por isso que eu estou a dizer para vocês pegarem nesse documento livre e espontâneo de vontade e darem
aos vossos inquilinos quando a coisa correu bem. Segunda coisa que nós normalmente pedimos nos nossos contratos, os contratos de trabalho, os 3 últimos recibos de vencimento e os dados do fiador, que inclui muitas vezes também o contrato de trabalho do fiador e os recibos de vencimento do fiador. É muito importante determinarmos aquilo que é a situação financeira e previsibilidade de rendimento dos nossos inquilinos, dos nossos potenciais inquilinos, por todos os motivos e mais algum, como é óbvio, mas aqui eu gostaria de introduzir um fator. Se vocês veem que a renda do imóvel que estão a arrendar representa um ónus muito grande para os inquilinos que têm à frente, por mais que os queiram ajudar, eu acho que vocês próprios devem fazer uma limitação daquilo que deve ser, no fundo, a taxa de esforço dos inquilinos e, portanto, serem justos e reais e dizer aos inquilinos, possivelmente isto é uma taxa de esforço, é um ónus muito grande para vocês, comparativamente com outros. Não só vos estão a ajudar a vocês mesmos, como também, no fundo, estão a ajudar os inquilinos, porque é a minha experiência que muitos inquilinos não têm bem noção daquilo que uma renda pode determinar efetivamente no orçamento mensal que têm e, passado algum tempo, verem-se privados de outras coisas para pagar uma renda muito alta em relação àquilo que eles oferem. Claro que, do ponto de vista de investidores, temos de salvaguardar o investimento e, portanto, é perfeitamente normal avaliarmos não só a situação económica dos potenciais inquilinos, portanto, o quanto eles recebem em função daquilo que é a renda e também aquilo que será, no fundo, a estabilidade económica ou financeira dos inquilinos, consubstanciada, por exemplo, no contrato de trabalho que têm, se é um contrato a termo, sem termo, se é um contrato a termo certo ou incerto e porquê. É muito importante avaliar essas questões. Estamos a falar, já agora, aqui numa ótica de arrendamento buy and hold clássico. Vocês poderão não seguir isto e depois há vários tipos de população que não se enquadram em alguns destes pontos que eu vou citar neste vídeo, como por exemplo neste. Se por acaso arrendarem a um estudante que não trabalha ainda, ele não terá certamente um contrato de trabalho para vos mostrar e recibos de vencimento, terá sim o fiador que o fazer. E conseguirão ver, no fundo, pela situação de estabilidade financeira do fiador, efetivamente, qual é o grau de segurança que têm com esse arrendamento. Mas, de uma forma geral, é isto que nós pedimos: contrato de trabalho, recibos de vencimento, últimos recibos de vencimento e perceber a situação económica ou financeira desses potenciais inquilinos. Terceira coisa que nós ultimamente temos feito, e é algo também um bocadinho disruptivo, mas que, na minha opinião, é útil, especialmente quando lidam com alguma escala, é, no fundo, recorrerem a uma plataforma online. Há várias, eu não vou naturalmente citar nenhuma, mas tem várias plataformas online que vos emitem relatórios das condições financeiras das empresas. Portanto, os últimos resultados apresentados, eventualmente, se têm processos jurídicos, judiciais no caso, se tem algum tipo de problema estrutural, se tem muita dívida. Há várias plataformas que oferecem esse tipo de relatórios online. E muitas vezes aquilo que nós fazemos é avaliar também, especialmente, não será numa fração que tem uma renda baixa, mas numa certa gama ou numa certa fração em que queremos ter alguma segurança, muitas vezes avaliamos a saúde financeira do empregador dessa pessoa. É mais um dado, não é uma garantia total de que efetivamente tudo corra bem às mil maravilhas, ou não, ou que vá correr mal quando nós até olhamos para o relatório e achamos que sim, mas é mais um indicador. E no fundo, aquilo que é a seleção dos inquilinos, isto não é propriamente uma ciência exata, tem aqui algum quê de arte e a verdade é que aquilo que temos de fazer é englobar vários indicadores que tenhamos para tentar chegar a uma conclusão. Este será mais um deles. Portanto, olhar para a saúde financeira da empresa que emprega o nosso potencial inquilino. Dica número 4, podem pedir aos vossos potenciais inquilinos um mapa de responsabilidades no Banco de Portugal, que no fundo é um documento que indica qual é a dívida total que essa pessoa tem e qual é o tipo dessa dívida, se tratam de créditos à habitação, de créditos ao consumo, de cartões de crédito, etc. E conseguimos por aí ter uma visão não propriamente do total de dívida, isso é algo que não me interessa, na verdade, mas sim do montante de obrigações, ou obrigação mensal englobado que essa pessoa já tem. Porque reparem que ela, na dica salvo erro número 2 que eu estava a falar, de olharem para os recibos de vencimento e perceberem qual é que será a taxa de esforço dos vossos potenciais inquilinos, a verdade é que o recibo de vencimento é uma coisa que, enfim, é só um lado da equação, não é?
Se o inquilino vos entregar um recibo de vencimento a oferir 3 ou 4 mil euros por mês, isso diz que o inquilino recebe 3 ou 4 mil euros por mês, não diz quanto é que tem que gastar. Se esse inquilino, por exemplo, tiver responsabilidades de 2.500 euros mensais com créditos que tenha, então afinal sobra muito pouco dinheiro. E é um problema, é um erro que eu vejo muita gente incorrer, olhar só para o lado da receita e não olhar para aquilo que é a despesa que os inquilinos já têm. O mapa de responsabilidades do Banco de Portugal é um excelente documento, é gratuito, portanto basta que o inquilino entre no Banco de Portugal e peça esse mapa e entrega-vos o mapa e vocês conseguem ter uma noção daquilo que são as responsabilidades gerais. Dica número 5. É algo que eu já enfrentei ao longo do tempo várias vezes. Efetivamente há muitos inquilinos que dizem que querem reservar, até vos assinam um documento reserva e, na verdade, depois acabam por tomar outra decisão qualquer, desaparecer às vezes até do mapa, isso já aconteceu. E eu aqui queria dar-vos duas opções. A primeira é efetivamente assinar logo o contrato de arrendamento, o que pode ser um bocadinho mais complicado porque envolve obter vários dados para redigir o contrato de arrendamento. Isso efetivamente pode demorar. Aí aquilo que podem fazer é ter já o contrato de arrendamento daquela fração já pré-redigido e faltarem só os dados e, portanto, depois é só incluir com o comprovativo de morada e o CC os dados do inquilino e passar imediatamente para o contrato de arrendamento, assinar imediatamente, porque o contrato de arrendamento tem um título executivo, ou então criarem um documento de reserva do vosso imóvel que o potencial inquilino, assim que queira reservar, assina também, mas que esse documento de reserva seja também ou sirva de título executivo. E para isso têm que falar com um jurista, não vou ser eu num canal de YouTube a explicar-vos como é que isso se faz, têm que falar com o jurista, mas basicamente têm que assegurar que esse documento efetivamente só por si vale ou um determinado valor pré-acordado no caso do documento de reserva ou no contrato de arrendamento, o total do valor indexado a esse contrato de arrendamento. E, portanto, mesmo que o inquilino mude de ideias, esses documentos servirem como títulos executivos e permitirem-vos, no fundo, pedir estes valores aos inquilinos ou, de certa forma, reaver estes valores junto dos inquilinos, porque, de facto, são títulos executivos que, efetivamente, podem ser usados nesse sentido. E pronto, são algumas dicas importantes. Eu queria aqui fazer um reparo. Não é, para alguns de vocês, natural pedir estas coisas todas. Não é, no mercado imobiliário português, natural pedir estas coisas todas. E vocês podem até pensar, bom, se eu pedir algumas destas coisas, então eu não vou arrendar a casa a ninguém. Depende dos mercados em questão. Em alguns mercados, tudo isto que eu disse é perfeitamente natural, noutros é completamente impensável. Aquilo que eu vos queria dizer é que temos que fazer um esforço todos para mudar, porque somos nós, investidores imobiliários, que impomos estas coisas ou que pedimos estas coisas que mudamos o mercado. Não são propriamente os inquilinos a quem lhes é pedido alguma coisa que vão mudar o mercado. E, portanto, aquilo que eu vos digo é peçam estas coisas, não se inibam de pedir, porque se toda a gente pedir passa a ser natural. E no fundo é essa a grande vantagem de nós estarmos aqui numa comunidade na Europlus em que falamos com muitos investidores imobiliários, assim é que é, e passamos esta mensagem e todos juntos temos uma palavra a dizer no mercado. E efetivamente isto devem se tornar práticas. Aliás, em alguns mercados há 5 anos atrás pedir fiadores no contrato de arrendamento era um ultraje completo. Hoje é a norma e sem fiador dificilmente alguém arrenda uma casa e, portanto, estas coisas vêm com o passar do tempo, com a experiência e com a maturidade do mercado. Mas a maturidade do mercado só acontece quando nós, investidores imobiliários, pedimos estas coisas recorrentemente e o mercado vai evoluindo, porque o inquilino vai-se a perceber, bom, eu já percebi que eu não vou arrendar nenhuma casa sem mostrar o meu contrato de trabalho, os meus recibos de vencimento, eu já percebi que eu não vou arrendar nenhuma casa sem ter um fiador, vai mudando a cultura do inquilino. Eu defendo sempre, naturalmente, que os senhorios devem ser bons senhorios, isso nunca está em causa, mas também nos devemos salvaguardar e colocar efetivamente as coisas em termos justos e quando nós entregamos um imóvel a um potencial inquilino, a verdade é que estamos a entregar um bem de valor e temos que ter algumas garantias que vai tudo correr bem com o arrendamento ou o aluguer, para quem faz aluguer de imóveis, com esse preciso imóvel. E, portanto, abstraiam-se de dogmas que já existam no vosso mercado, absorvam esta informação e coloquem-na em prática, porque é a melhor forma de ela ser cada vez mais atual e uma prática comum no mercado. Já agora, para a semana vai sair um vídeo relacionado com este tema de seleção de inquilinos, vão ser truques
para os contratos de arrendamento. Na próxima semana, então, vamos falar sobre isso e na verdade, vão ser aqui 3 vídeos relacionados todos com este tema, com os inquilinos, com os contratos de arrendamento e com a gestão de arrendamentos. Serão os próximos vídeos, fiquem atentos e atentas. Até lá!